Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, que é um espaço para a abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Bem, em outra oportunidade eu falei um pouco sobre a apometria, não é mesmo? Eu falei um pouco sobre as suas técnicas básicas, sobre a diretriz do trabalho, ou melhor, o formato do trabalho, né, que existem ali os médiuns que trabalham sempre desdobrados, conscientes, existe também o operador, enfim, eu falei um pouquinho sobre o funcionamento desta técnica que eu particularmente admiro muito. Mas hoje eu gostaria de relatar um caso que eu vivenciei dentro da apometria. Bom, então vamos lá. Bem, então eu vou dividir este relato em duas partes, tá bom? A primeira parte é, na verdade, um relato de uma experiência, de uma iniciativa que eu particularmente não recomendo a ninguém. E você vai entender o porquê. Bom, eu estava na minha casa finalizando um trabalho, isso era mais ou menos 2 horas da manhã, aproximadamente. Os meus filhos ainda acordados, porque de uma certa forma todos estavam enfrentando dificuldades para pegar no sono. E eu explico por quê. Na rua de casa estava acontecendo uma festa de aniversário e as músicas, se é que eu posso chamar aquilo de música, eram tocadas num volume muito alto. E mesmo em casa, que fica uma distância aproximadamente de uns, imagino, 60 metros, 70 metros da outra casa, ou melhor, da casa onde havia essa festa, não é? Nós, então, com as janelas fechadas, as portas fechadas, não conseguíamos ouvir a nossa própria televisão. Muito bem. Então eu comecei a me irritar com aquilo. E num dado momento, eu me levanto e vou até o portão para olhar o que estava acontecendo. E é aí que eu não recomendo que você faça isso, está bem? Eu estava realmente com o ânimo bem alterado, indignado na verdade. E quando eu coloquei as mãos no meu portão, eu simplesmente abri o portão e fui em direção a toda aquela multidão ali. E eu reparei que aquilo aconteceu muito rápido. Quando eu dei por mim, eu já estava no meio daquele povo. E eu percebia que ao chegar ali naquele grupo de pessoas, muitas pessoas acabaram correndo. Elas iam saindo, iam correndo, e eu comecei a achar aquilo muito interessante, mas eu percebi o que estava acontecendo. Atrás de mim estava um dos guardiões da rua aqui da nossa casa, e as pessoas não estavam com medo de mim, na verdade. Estavam com medo da figura que elas viam atrás de mim. E só para que você tenha uma ideia, neste momento em que eu gravo este áudio, eu sinto uma presença muito forte. O corpo chega até a estremecer um pouco. E eu não sei direito, não sei bem o que significa isto, mas acredito que é a vibração de força dos guardiões ou algo que eu não esteja interpretando da melhor maneira possível. Espero que seja a presença desses amigos. Mas, retomando, eu cheguei então até aquele grupo e alguns começaram, como eu já disse, a correr dali e outros a me questionar se eu chamaria a polícia ou não. E eu tenho uma personalidade, às vezes um pouco encrenqueira, vamos dizer assim. Não que eu procure encrenca, mas uma personalidade às vezes um pouco briguenta, vamos colocar dessa forma, não é? E ao invés de responder não vou chamar a polícia, eu perguntava a esta pessoa se ela tinha medo da polícia, porque eu não tenho medo da polícia. Então eu comecei a perceber também que essa minha postura deveria ser modificada, porque uma postura de embate naquele momento não era a melhor. E tudo isso aconteceu muito rapidamente, gente. Num outro momento, eu fui, digamos, intuído a observar o outro plano das coisas que estavam acontecendo ali. E eu percebia figuras muito tristes de se observar. Figuras que obsidiavam as pessoas que estavam ali perto. Outras simplesmente estavam, digamos, de braços dados porque compartilhavam das mesmas ideias, dos mesmos objetivos, não é? E eu comecei a ficar um pouco amedrontado quando eu vi tudo aquilo e o guardião falou: agora você segura as pontas, né? A gente tá aqui junto, segura as pontas aí. Eu falei: tá bem, eu tô aqui, né? Eu confio em você. Não só por isso, mas eu tenho muito respeito aos guardiões.
porque eles são espíritos que trabalham dia e noite pela nossa proteção, pela proteção da rua da nossa casa, a nossa própria casa, enfim. Então, um abraço a todos esses grandes amigos. Para resumir essa primeira parte, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu procurei identificar naquele grupo qual era a pessoa que mais tinha liderança. Então eu peguei no braço dessa pessoa e disse para ela, olha, eu moro aqui há mais de 40 anos e eu não consigo dormir, não consigo ouvir a televisão dentro da minha casa, porque fora o volume que é muito alto, isso aqui é digamos, uma música, entre aspas, cheia de palavrão e a gente não consegue dormir. E eu quero que vocês desliguem isso daí. O interessante é que o rapaz me disse assim, ele me chamou a atenção, né? Ele falou, olha, se você pedisse na humildade, a gente desligava, tá? Mas você não pediu na humildade. Então, eu interpreto isso particularmente como uma inversão de valores. 2 da manhã, som muito alto, palavrões, né, entrando na minha casa sem que eu pudesse fazer nada, e eu tenho que pedir na humildade. Mas enfim, eles acabaram abaixando muito o volume, a maioria foi embora, então a festa acabou, né? Eu voltei para casa e é claro que uma vez em casa eu fui chamado a atenção pelos meus familiares, né? Pelo risco que eu havia corrido, e eu concordo com eles. Por isso eu não recomendo que a gente faça alguma coisa assim. Bom, e depois a semana começou e conforme os dias iam passando, eu ia me lembrando do ocorrido e pensando, puxa vida, o que eu fiz, não é? Como é que eu fui entrar numa situação como esta? Aí alguém pode falar, não, mas o guardião é que levou você até lá. Eu acho que o guardião, ele usou a minha presença física e a minha energia anímica como uma ferramenta, como um instrumento, enfim. E aí eu conversei com o meu orientador no grupo Alvorecer de estudos apométricos e falei, olha, aconteceu o seguinte, né? Tinha uma festa, um baile, com aquelas músicas com palavrões, enfim, eu fui até lá e falei para parar. Enfim, não falei para ele do guardião, só falei para ele que depois, chegando em casa, obviamente depois da bronca que eu levei em casa, eu fiz uma oração pedindo então à equipe de apometria que lá estivesse, né? Mas eu queria muito falar com ele sobre isso. Ele ouviu atentamente, os outros ouviram também, e ele falou, olha, depois então nós vamos conversar melhor sobre isso. E no final do nosso encontro, então ele falou, olha, agora nós vamos ver esse caso aí, né, João? Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu estava assim muito envergonhado, né, porque eu falei, puxa, eu fiz uma bobagem, né? As pessoas estão olhando para mim assim, pensando, nossa, como esse João é bobo. Mas tudo bem. Então a equipe toda se preparou, ele pediu orientação e permissão da equipe espiritual do Grupo Alvorecer, essa permissão foi dada e nós, a equipe, fomos até o local. Chegando no local, um dos médiuns, identificou a casa e descreveu a casa de uma forma assim, muito detalhada. Isso eu acho muito bacana, gente, porque não é uma questão de hipnose coletiva, né? O médium realmente foi desdobrado, se deslocou até o local junto com a equipe espiritual e descreveu a casa para todos. E eu confirmei que realmente era aquilo mesmo. Descreveu detalhes do portão, enfim, detalhes. Só que aí outro médium, uma pessoa que eu respeito muito, aliás, todos ali merecem respeito, mas esse rapaz é um cara que eu respeito demais, e ele falou assim, opa, espera aí, a gente não pode ir entrando assim não, porque temos que pedir permissão para o guardião. Isso acabou me deixando mais tranquilo, porque quando ele menciona que a equipe deveria primeiro pedir permissão para o guardião da rua, né, isso acabou validando todas as impressões que eu tive naquele momento em que eu fui conversar com aquelas pessoas. Bom, e aí o trabalho começa. E eu espero me lembrar dos detalhes para passar para vocês, né? Então todos nós estávamos ali presentes, desdobrados, né? Os nossos corpos físicos estavam, na verdade, no ABC e nós íamos aqui na Zona Leste de São Paulo. Bom, então, primeiramente, né, foi feito ali uma primeira varredura e foram encontrados no subsolo vários cômodos, várias salas com equipamentos para a produção de drogas. Drogas que eram usadas também no plano astral como moeda de troca, porque as entidades buscavam aquela droga e em troca eles traziam outros elementos, outras substâncias
e realizavam alguns outros trabalhos, né, vamos dizer assim. Então, primeiro, as entidades responsáveis, elas foram então recolhidas, foram tratadas, vamos dizer assim, mas na verdade elas são presas, porque nem sempre ali nós encontramos espíritos sofredores, nós encontramos espíritos totalmente conscientes do mal que praticam. Então eles são, na verdade, imobilizados, né? Eles são tirados de ação e as equipes então os levam para um devido recolhimento e depois posterior tratamento, tá bom? Na sequência, a equipe então ela entra nesses cômodos e percebe várias ramificações, como se fossem vários túneis que ligavam aquele local a tantos outros locais. E existem equipes especializadas na destruição desses locais. Então, primeiro foi feito ali uma interrupção dessas conexões todas, outras equipes foram verificar onde aqueles corredores davam e esse trabalho foi replicado em outros locais também e vários equipamentos foram destruídos. E o que é muito comum encontrar nesses locais são geradores de força. Porém, um desses geradores era um pouco diferente. Então, no trabalho de apometria, o operador ele diz o seguinte, em um dado momento do trabalho, quer dizer, as entidades são recolhidas, aqueles espíritos que eram, digamos, escravizados são libertados, são tratados, tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí tem essa questão também dos geradores que alimentam os outros equipamentos desses locais, desses laboratórios, enfim. Então, através de pulsos magnéticos, usando a energia anímica dos médiums, esses equipamentos eles se desfazem, eles esfacelam, são destruídos. E, óbvio, quando existe aí questões de porte muito maior, existem outras técnicas que fazem até mesmo a implosão do local. Mas, enfim, aí ele falava assim, olha, então agora vamos para esse outro gerador e vamos destruir. E eu observava aquilo e falava, poxa, não está funcionando. Que estranho. Será que é da minha cabeça? Será que eu não estou concentrado o suficiente? Será que eu não estou focado, né? Que estranho. Então, quando eu pensei em falar alguma coisa, um outro médium, ele já avisa, opa, pediram para a gente parar, porque esse gerador tem uma tecnologia um pouco diferente e as equipes não conhecem esse mecanismo. Então, todos nós recuamos e é como se viesse depois de um plano mais elevado, enfim, uma garra semelhante a essas escavadeiras que a gente vê nas construções. E aquilo pegou o gerador por baixo, levando terra, levando tudo e levou embora, para que as equipes da apometria pudessem estudar aquele tipo de equipamento, né? Então ele foi isolado e foi levado embora, não foi destruído desta vez. E uma vez retirado esse equipamento, o trabalho então ele vai para a sua fase final. Quer dizer, as entidades todas foram acolhidas, algumas eram escravas, outras estavam ali num estado, digamos, sem entender direito o que faziam ali, outros eram como se fossem operários, outros eram os mandantes, outros eram técnicos, cientistas, enfim, e eles foram, cada um, encaminhados a um setor mais propício para o esclarecimento e tratamento dessas entidades. E depois vem a parte do reaproveitamento do local. O local ele é limpo e ele já é na sequência ocupado. Existem equipes especializadas em, digamos, reaproveitar esses locais. Depois da limpeza, eles são ocupados. E claro, ocupados com um motivo positivo. São ocupados, são reconstruídos. E muitas vezes isso ocorre em cidades inteiras. Existem em outros planos grandes edificações, grandes colônias destinadas ao mal, e num trabalho como esse, todas as edificações elas são reaproveitadas, em alguns casos aquelas são destruídas e no local é criado como se fosse uma praça, um jardim, enfim, e aquilo é ocupado por espíritos do bem. Então ocorreu a mesma coisa no subsolo desta casa. O trabalho então foi dado como terminado, a nossa equipe cumprimentou então o guardião que estava ali, e com certeza não há só um, existem vários guardiões, né? E muita gente acha que o guardião fica plantado ali 24 horas por dia, ele não sai dali nunca, né? Não, mas na verdade são equipes, então eles se revezam na vigilância
da rua, do quarteirão, etc. Então são vários guardiões, tá bom? E nós voltamos então para o grupo de apometria. Lá também o trabalho foi encerrado. Geralmente nós fazíamos um comentário sobre o trabalho, né? E isso é muito bacana porque muitas impressões que você tem, impressões mentais, impressões visuais, são confirmadas nessa conversa, né? No fim das contas, eu saí de lá bastante aliviado, entendendo um pouco melhor como funcionam essas questões de proteção das nossas ruas, da nossa vizinhança, não é? E muito mais fã desses guardiões e também do trabalho da apometria. Então eu vou aproveitar e deixar no link deste vídeo o link do primeiro vídeo áudio onde eu falo sobre apometria. Vou deixar também o link do Grupo Alvorecer para que você possa dar uma olhada no trabalho que é maravilhoso. E fica, mais uma vez, o meu agradecimento à equipe do Grupo Alvorecer, tanto a equipe física como espiritual, e também aos queridos guardiões, tá bom? Então, gente, mais uma vez eu agradeço pela sua atenção. Espero que esse áudio tenha motivado você a estudar sobre a técnica de apometria e nós nos encontramos numa outra oportunidade, tá bom? Mais uma vez, obrigado e um forte abraço.